Olá, gente querida do coração verde e amarelo. É mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sempre a nossa curiosidade em querer saber de qual lugar maravilhoso do nosso grande Brasil ou do mundo você nos assiste. Conte pra gente, deixe sua opinião, gratidão inclusive pela sua participação sempre através do seu comentário, inclusive no chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro está passando o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida no Forte dos Andradas, em Guarujá, São Paulo. No início deste sábado, carros da comitiva presidencial saíram do Forte dos Andradas em direção a Santos, onde Bolsonaro também marcou presença, inclusive na balsa tirou fotos com apoiadores. Em um dos momentos, algo especial, uma brasileira ficou emocionada, gente, pela oportunidade do encontro como presidente da República. É importante. E depois da balsa, presidente Jair Bolsonaro e a comitiva em Peruíbe, onde ele parou em um estabelecimento localizado no centro ali da cidade e comeu pastel. Aliás, é uma das opções preferidas do presidente, um bom pastel, não é? E tomou caldo de cana, quando diversas pessoas registraram o momento, a visita e interagiram com o presidente. E na hora de almoçar, Bolsonaro foi a um restaurante popular, onde se sentiu bem à vontade com muitos brasileiros em um almoço self-service. Que emoção! Eu amo ele! Não é segredo para ninguém que a esquerda esperava que o presidente Jair Bolsonaro agisse fora das 4 linhas da Constituição, mesmo ele, o presidente, tendo declarado inúmeras vezes que jamais faria isso. A esquerda, no entanto, apostava, declamava em prosa e verso a palavra golpe. Mas o ponto de equilíbrio feito por Bolsonaro frustrou a torcida do contra, de tal maneira que Lula até agora está reclamando do presidente Bolsonaro estar muito pacificador. O petista criticou o presidente Jair Bolsonaro por seu posicionamento pacífico após as manifestações democráticas do dia 7 de setembro, incluindo a carta de trégua com a corte. No dia 7 de setembro, de manhã, ruge como um leão e no dia 8, mia como um gatinho, disse o petista frustrado. Claro, gente, a esquerda se alimenta de polêmicas. Aliás, mais do que polêmicas, ela faz as polêmicas a partir de qualquer coisa, qualquer declaração, precisa de pontos e vírgulas ou da falta de pontos e vírgulas para promover polêmicas em cima do nada, tempestades em copo d'água. Como o presidente Bolsonaro tem estado mais restrito, a esquerda está perdida, está com dificuldades de criar caso e por isso Lula está reclamando. Alvo de críticas por atrasar a sabatina do advogado André Mendonça para a corte, o senador Davi Alcolumbre está agora em maus lençóis. Você viu, todo mundo está falando, foi um dos assuntos da semana, não é? Fechando a semana com isso em polêmica. Ele está sendo acusado de pagar uma mesada
a uma ex-funcionária do Tribunal de Justiça do Amapá, a pedido do atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Um áudio publicado pela Veja mostra Alcolumbre supostamente negociando os termos de um acordo para que uma mulher recebesse um salário de R$6.000 sem trabalhar, com direito a férias, 13º e até um carro. O caso teria ocorrido em 2013. O pedido teria sido feito por um desembargador que empregou a moça no TJ por 2 anos até dispensá-la por motivos não esclarecidos. Tem até a espécie de relacionamento entre a moça e a autoridade citada. Para não deixar a ex-funcionária desassistida, ele então teria pedido esse favor a Alcolumbre, na época deputado federal. Em troca, o desembargador contrataria a esposa de Alcolumbre para um bom cargo com salário equivalente. Procurado por Veja, o procurador não quis se manifestar. Já o senador, como todo político diz através de uma assessoria de imprensa, desconhecer o assunto. Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, responsável por analisar essa indicação do presidente Bolsonaro de André Mendonça para uma vaga na corte. E, inclusive, até o mês de julho, ou desde o mês de julho, está lá o nome indicado, André Mendonça, aguardando já há 3 meses que Alcolumbre marque a data da sabatina. Por conta desse atraso, agora também um vídeo muito forte do pastor Silas Malafaia criticando o atraso político interesseiro, não é, da análise do nome de André Mendonça para a vaga de ministro da Corte. O ministro da Saúde, Queiroga, informou que o Brasil terá pelo menos 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em 2022. O investimento previsto pela pasta para adquirir os imunizantes é de 11 bilhões de reais. O anúncio foi feito em entrevista coletiva e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se mostrou muito otimista. Desse quantitativo previsto pelo Ministério, 134 milhões de doses correspondem a vacinas que não devem ser utilizadas em 2021. O restante dos imunizantes será composto por 120 milhões de doses da AstraZeneca e por 100 milhões de doses da Pfizer, que serão entregues no primeiro semestre do ano que vem. Veja só, o governo foi até criticado, né? A oposição deitou e rolou, fez um carnaval, não tem vacina, e o Brasil termina o ano com uma sobra de 120 milhões de doses. Sobra deste ano de 2021 para 2022. Aliás, a sobra, o número correto, 134 milhões de doses irão sobrar neste ano para o ano de 2022, mostrando o sucesso do trabalho do Ministério da Saúde e suas parcerias para a vacinação em massa neste ano e a garantia de doses de vacina para todos os brasileiros, inclusive agora já para 2022. Os contratos para a aquisição dessas doses para o ano que vem ainda não foram finalizados, mas estão com as tratativas avançadas, segundo o Ministério da Saúde, que destacou ainda que, caso haja necessidade, o governo vai comprar mais 60 milhões de doses da AstraZeneca e mais 50 milhões de doses da Pfizer para o segundo semestre de 2022. A princípio, vacinas como Coronavac e Janssen não estão no planejamento do governo federal porque ainda não obtiveram o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até o momento, ela só tem autorização para uso emergencial. Como o governo prevê o fim da pandemia no ano que vem, esses imunizantes não poderão ser usados sem aprovação da Anvisa. O Ministério da Saúde prioriza vacinas que têm registro definitivo na Anvisa. Se outra vacina, como por exemplo a vacina Coronavac, lograr o registro definitivo na Anvisa, pode ser considerada. Precisa ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
A vacina da Janssen, outra também que o registro é emergencial. Se lograr o registro definitivo, pode ser incorporada, destacou Queiroga, ministro da Saúde. A semana foi marcada por uma treta entre o apresentador Ratinho, do SBT, e a turma de Ciro Gomes. Aliás, como o próprio Ciro Gomes. É que estava marcada uma participação do político Ciro Gomes no programa do Ratinho no SBT. E o presidenciável Ciro Gomes anunciou, inclusive em sua conta, a participação. Disse ele: na noite desta quarta-feira, logo depois, estaremos participando do programa do Ratinho. Turma, logo mais vou participar ao vivo do programa do Ratinho. Vamos falar sobre o Brasil. Espero vocês a partir das 11h30 da noite. Ocorre que, menos de uma hora depois, Ciro voltou ao Twitter para se desculpar e dizer que o programa havia sido adiado. Turma, infelizmente, a participação no programa do Ratinho foi adiada. Em breve vamos anunciar nova data. Fiquem ligados. Dizem que Ciro ficou irritado por ter sido avisado em cima da hora. E nas redes sociais, seus defensores reclamaram, ficaram irritados ainda mais, criaram especulações. Um chegou a dizer que a culpa era de Bolsonaro. O governo federal, por meio do Ministério da Economia, autorizou a doação com encargos de um imóvel da União, localizado no município do Rio de Janeiro, à Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde. O objetivo é possibilitar a expansão da instituição e ampliar sua capacidade de atuação, principalmente em razão das novas demandas surgidas em função da crise sanitária da Covid-19. A iniciativa do governo federal visa ajudar no enfrentamento da pandemia. Com a nova área, a Fiocruz, que atua no controle de diversas doenças, dentre elas a Covid-19, poderá responder de forma ainda mais rápida e eficiente a questões de pesquisas na área de saúde. Trata-se de um terreno, avaliado em 60 milhões de reais, situado na Avenida Brasil, em Manguinhos, Rio de Janeiro, em frente ao campus principal da Fiocruz. Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro enalteceu essa informação, divulgou a informação, porque é de grande valia para a Fiocruz, para o trabalho de toda a equipe, e é um imóvel de alta complexidade e qualidade que vai, sem dúvida, contribuir ainda mais para o belíssimo trabalho realizado pela Fiocruz. O governo federal já leiloou 34 aeroportos. Até o fim de 2022, a previsão é fazer a concessão de mais 16 aeroportos. Ou seja, em 3 anos, nós teremos feito 50 leilões de aeroportos, afirmou o ministro Tarcísio. A meta do Ministério da Infraestrutura é fechar o ano com 100 bilhões de reais contratados e chegar à marca de 260 bilhões previstos em infraestrutura até 2022. Tarcísio ainda destaca: este é o governo que mais assinou contratos de adesão para terminais privados, acrescentou o ministro. Desde 2019, 99 contratos de arrendamento de terminais de uso privado foram firmados. Ainda neste ano deve ser lançado o primeiro edital de desestatização portuária da Companhia de Docas do Espírito Santo, com previsão de 783 milhões de reais em investimentos privados e em fase final de avaliação pelo Tribunal de Contas da União. A expectativa é que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2022. Desde 2019, cerca de 74 bilhões de reais já foram contratados para o incremento da logística nacional, com as concessões de 34 aeroportos, 5 rodovias, 6 ferrovias, entre concessões, renovações e investimento cruzado, 29 arrendamentos portuários, além de autorizações para terminais de uso privado. E os próximos passos, já estão programados. Em outubro e novembro serão realizados leilões de 2 estradas federais, incluindo a Nova Dutra, e 9 arrendamentos portuários. Em 2022 ocorrem as concessões do Porto de Santos, da Ferrogrão e de mais 16 aeroportos, como Santos Dumont e Congonhas. A concessão é extremamente benéfica para a melhoria da infraestrutura. A gente sabe desde sempre que o Estado é deficitário
em larga escala, em oferecer qualidade, em oferecer segurança, em oferecer conforto, em oferecer até credibilidade e, sobretudo, a própria infraestrutura. Essas concessões vão proporcionar, é o que esperamos, com tarifas justas para o cidadão, o usuário, a infraestrutura modernizada, mais qualificada, infraestrutura de verdade, sem o mimimi de sempre da incompetência do Estado público, da incompetência estatal. Um detalhe aí que passa um pouco longe da questão infraestrutura, mas está diretamente envolvida a questão na qualidade aí de atendimento do cidadão, por exemplo, em aeroportos. É o preço da alimentação ali nas praças, lanchonetes, restaurantes. Não se sabe o que, afinal de contas, se faz, aí se pratica, como que é a questão de preço dentro dos aeroportos. Por exemplo, em Guarulhos, São Paulo. Gente, eu mesmo já tive a oportunidade de estar em um aeroporto internacional, enfim, e comprovar que o custo da alimentação na Alemanha, em Frankfurt, por exemplo, é mais em conta do que o custo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mais barato você pagar em euro ou em dólar do que aqui no Brasil. O que é isso? É preço da hora da morte, gente. Então é algo que tem que ser analisado, por quê? O cidadão brasileiro não tem um nível de vida ainda, em sua maior parte, de um cidadão norte-americano, de um cidadão europeu. Não é? A gente mede cada real que ganha, a gente mede para gastar. Então você chega, já paga caro em passagens aéreas, você tem dificuldade de deslocamento para as capitais, para as cidades onde tem aeroportos, você tem que pagar uma fortuna já em passagem, em carro, combustível, e aí chega lá no aeroporto, você tem família, você tem filho, e aí tem que pagar um horror para comer um pedaço de pizza, um x-salada, um lanche, um pastel. Por que é tão caro o preço da alimentação em nossos aeroportos? É algo interessante que até o Ministério da Infraestrutura deveria colocar em discussão para tentar colocar um preço mais justo. A gente entende que ali é um conforto, não é? Estamos fora de casa, tem os custos, enfim, mas também não precisa ser coisa abusiva. O preço justo, pelo menos, para ambas as partes. Que seja analisado isso em nosso país. É uma sugestão, aliás, certamente é o que você gostaria de estar dizendo se tivesse a oportunidade que estamos tendo agora. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado, tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba, correndo automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado, nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas, da tensão, do estresse. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família. Não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia, naquele dia, sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana? Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada.
Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante Diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico, advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte, sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador, desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2, entrou no carro, deu a partida e, quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar. E agora, com uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, uma visão do alto, momentos da vida, e uma após outra, todas as pessoas de que mais amava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia. Mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte, a dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais chance, mais uma pelo menos. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria. Mas não havia mais tempo. A propósito, quanto tempo você ainda tem para viver o melhor da sua vida? Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Um ótimo domingo e até segunda. Se cuida se vai viajar aí no feriadão. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.